Fala moçada, tudo bem com vocês? Nessa videoaula faremos a resolução da atividade de aprendizagem Propriedades coligativas, parte 1. Se você se interessa, fique comigo até o final. Meu nome é Ismael Carneiro, eu sou professor de Química e este é o canal Federais da Química. Bom, antes que eu me esqueça, eu vou te pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhuma das notificações e nenhum dos vídeos novos. Bom, antes de iniciarmos, lembre-se, Química não se decora, Química se compreende. Vamos lá? Eu montei aqui um setup onde nós vamos estar resolvendo todos os 6 exercícios dessa lista, tudo bem? Vamos então para a questão de número 1. A questão de número 1, nós temos o seguinte: a tabela a seguir apresenta as pressões máximas de vapor de 3 substâncias na mesma temperatura. Então nós temos aqui 3 substâncias, 1, 2 e 3, com suas respectivas pressões de vapor. Na letra A é perguntado para nós, qual é a substância mais volátil? Justifique. Bom, de acordo com a literatura e o que foi explicado em sala de aula, a substância mais volátil vai ser aquela que apresenta a maior pressão de vapor. Então a questão número 1, letra A. Quem é a substância mais volátil? Justifique. Das 3 substâncias, a que tem maior pressão de vapor é a substância 3. Então, significa dizer que ela, para ter a maior pressão de vapor, ela formou mais vapor do que as outras. Como ambas as 3 estão na mesma temperatura, significa dizer que a substância 3 teve uma maior facilidade na formação de vapor. Logo, ela forma vapor com mais facilidade. Então, a justificativa é justamente isso que eu acabei de falar. É a substância 3, pois tem a maior pressão de vapor justamente por formar mais vapor do que as outras. Se forma mais vapor, é a mais volátil. Beleza? A letra B já vai nos perguntar o seguinte: considere que as 3 substâncias estão no estado líquido e em qual delas as forças intermoleculares são mais intensas. Tá? Ele enfatiza aí o estado líquido porque a gente sabe que no estado líquido nós temos as moléculas em contato físico umas com as outras, o que não acontece no estado gasoso, onde elas já estão com essas interações rompidas, elas não estão mais em contato físico uma com as outras, estão separadas, né? O contato físico só vem a ter momentaneamente quando acontecer colisões entre uma molécula e outra. Então, no estado líquido, essas interações estão presentes a todo momento. Tá? Então, ele quer saber qual é a substância que tem as forças intermoleculares mais intensas. Bom, a substância número 1 é a que tem a pressão de vapor menor. Ela tem a menor pressão de vapor justamente porque forma menos vapor, o que é devido às forças intermoleculares das moléculas dessa substância serem mais intensas, mais fortes. Ou seja, na substância 1, as suas moléculas estão mais presas umas às outras, de modo que elas têm mais dificuldade do que as outras comparadas de se desprender, de romper as ligações intermoleculares e passarem para o estado de vapor. Então, ela tem menor pressão de vapor justamente porque forma menos vapor, justamente porque as forças intermoleculares são mais intensas, tá? Então uma coisa está ligada à outra, tudo bem? Então a resposta é a substância número 1. A letra C, vamos para a letra C. Na letra C, nós já temos aqui uma situação onde ele coloca a mesma substância em 3 recipientes diferentes. Então, recipiente A, B e C, em quantidades diferentes. Tá? Então, como ele colocou a mesma substância e aqui ressalta na mesma temperatura, ele pergunta em qual das 3 situações apresenta aí uma maior pressão de vapor. Quem é mais volátil? Bom, nós aprendemos que a pressão de vapor de um líquido, ele depende apenas de 2 fatores. O primeiro é a natureza desse líquido, ou seja, quando se compara 2 líquidos diferentes, aí sim nós vamos ter pressões de vapores diferentes, por causa das interações intermoleculares das moléculas que constituem cada um dos líquidos, das substâncias. Então, como se tem o mesmo líquido, esse fator não está presente. O segundo fator é a temperatura, pois nós sabemos que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, elas ficam mais fáceis de se desprenderem umas das outras e passar para o estado de vapor. Só que nós temos a mesma temperatura nas 3 situações. Bom, se eu tenho a mesma temperatura e eu tenho o mesmo líquido, significa dizer que qualquer uma das 3 situações tem a maior pressão de vapor. Então ele me pergunta qual apresenta a maior pressão de vapor. Aí eu vou escrever
todos apresentam a mesma pressão de vapor. Tudo bem? Então tá aí a resposta à letra C. Agora vamos lá para a letra D de dado. Na letra D ele já me coloca um gráfico. Ele coloca aqui o eixo Y, que é a pressão de vapor, e me apresenta aqui o eixo X, que é a temperatura. Bom, ele coloca três curvas. Ele coloca uma curva mais abaixo, uma acima dessa e a outra ainda mais acima. E ele fala que a primeira é a curva A, a segunda é a curva B e a terceira é a curva C. Ele quer que eu associe essas curvas às substâncias 1, 2 e 3 lá da tabela. Tudo bem. Bom, lá na tabela nós sabemos que a substância 1 é a menos volátil. Vou até voltar aqui para que vocês possam visualizar a tabela. A substância 1 é a menos volátil, a substância 2 é a intermediária, a substância 3 é a mais volátil. Tudo bem? Então eu vou associar essas curvas. Então eu tenho aqui, ó, que fixar a temperatura. Por exemplo, eu vou escolher esse ponto aqui, ó, do gráfico da temperatura, e aí eu vou passar um risco cortando as três curvas. Um risco vertical. Pronto. Aonde passa na curva C, eu vou ler a pressão de vapor. A pressão de vapor da curva C está aqui. A curva B, a pressão de vapor vai estar um pouco mais acima, e a curva A, a pressão de vapor ainda está mais acima. Então aqui é da curva C, da curva B e da curva A. Tá? Então o que quer dizer aqui com esse gráfico riscado dessa forma? Bom, eu estou querendo mostrar aqui para você que nós temos na mesma temperatura a substância C com a menor pressão de vapor. Em outras palavras, a substância C, por ter menos vapor, é a menos volátil. Então a C aqui vai ser a substância número 1, a menos volátil. Já a curva A tem a maior pressão de vapor, então ela refere-se à substância que tem a maior volatilidade, é a mais volátil. Se ela forma mais vapor, tudo na mesma temperatura. Então a substância A aqui é a curva A é a substância 3 e a curva B vai ser a substância 2, que é a intermediária. Tudo bem? Tá aí então a resposta da questão número 2. Super tranquilo, não é? Vamos então para a questão de número 2, tá? E quando necessário, a gente utiliza aqui o próprio exercício para poder fazê-lo, tá? Igual é o caso desse exercício número 2. Está escrito assim: considere o gráfico a seguir que mostra a variação da pressão de vapor de dois líquidos, A e B, com a temperatura. Então, tenho aqui um gráfico igualzinho ao anterior, temperatura vezes pressão, só que esse gráfico é graduado. Ele tem valores, tanto no eixo das ordenadas quanto das abscissas. E eu tenho apenas duas curvas. Na letra A, ele está me perguntando o seguinte: qual é a pressão dos líquidos A e B em 70 graus Celsius? Então ele escolheu. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, ó, 70 graus Celsius, e ele quer saber o líquido A e ele quer saber o líquido B, qual é a pressão de vapor de cada um deles. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no gráfico, no eixo das abscissas, e marcar os 70 graus Celsius e cruzar ou traçar uma reta vertical cortando a curva B e A. E aí você, aonde essa curva, essa reta passar na curva B, você vai fazer a leitura do eixo das ordenadas e assim mesmo com a curva A. Para facilitar, eu vou utilizar aqui no próprio gráfico. Então eu vou traçar aqui, ó. Aqui está o 70, tá? Então aqui é o valor 70 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta vertical aqui no 70, de modo que eu corte as duas curvas. Pronto. Aonde cortou a curva B, eu vou fazer a leitura da sua pressão de vapor. Então, eu vou aqui para a esquerda, vou tentar fazer o mais reto possível, tá aqui. Saiu perfeito não, mas dá para a gente ver que a interseção, né, dessa minha reta na curva B vai dar uma leitura de pressão de vapor por volta de 150. Como o exercício ele não é um exercício de questão de múltipla escolha, ele é aberto, então ele vai aceitar qualquer valor ali entre 100 e 200, tá? Já a curva A está lá em cima, ela foi interseccionada aqui e a sua pressão de vapor é 700, então tá aqui. Vamos só transcrever essa resposta aqui para o papel. Então a 70 graus Celsius, a curva A, a substância representada pela curva A,
tem uma pressão de 700 milímetros de mercúrio, que é a unidade de pressão para esse gráfico. Já a substância da curva B, nessa mesma temperatura, ele vai ter uma pressão bem menor, de 150 milímetros de mercúrio. Inclusive, a gente já sabe, essa aqui é a mais volátil, caso nos pergunte, né? Se formou uma pressão de vapor, essa aqui é a menos volátil das duas, tá? Vamos para a letra B. A que temperatura do líquido B? Então, vamos anotar aqui. A que temperatura o líquido B tem a mesma pressão de vapor do líquido A 70 graus Celsius? Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Ele quer saber qual é a temperatura necessária para o líquido B ter uma pressão de vapor que o líquido A tem quando está a 70 graus Celsius. Bom, então vamos lá. A 70 graus Celsius a gente já até anotou. O líquido A ele tem 700 milímetros de mercúrio de pressão de vapor. Aí ele quer saber a temperatura. Então ele quer saber qual é a temperatura que o líquido B vai ter que atingir para também ter 700 milímetros de mercúrio. Ou seja, eu quero igualar as pressões de vapor. Qual é a temperatura que B precisa ter para apresentar 700 milímetros de mercúrio? Ah, eu já sei, 70 graus Celsius, igualzinha a resposta da letra A. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui os 700 milímetros de mercúrio no eixo Y, né, e vou traçar uma reta aqui para cortar... Eita ferro! Não saiu muito bom, não. Então, eu vou traçar aqui uma reta e, de novo, eu vou traçar uma reta para cortar a curva B. Pronto, cortei a curva B aqui, agora eu vou fazer a leitura da temperatura. E aí eu vou descendo, tentar fazer o mais reto possível. Pronto. Eu cheguei aqui nesse valor, entre 110 e 120. Na minha análise aqui está mais próximo ao 110, mas não é 110, porque não deu em cima, deu a mais o 110. Então, entre 110 e 120, não pode ser nem 110, nem pode ser 120, porém, é mais próximo de 110. Eu vou colocar aqui 112, tá? Então, 112 graus Celsius. Ah, pode pôr 113? Pode. O exercício ele é aberto, ele vai ter que aceitar aí qualquer valor entre 110 e 120, não podendo ser nem 110 nem 120. Tranquilo? Então, nós temos aqui, ó, a resposta da letra A é essa daqui, circulada, e da letra B é essa daqui, 112 graus Celsius. Letra C, da número 2. Então vamos lá. Qual é a temperatura do líquido A e B quando ambos apresentam 400 milímetros de mercúrio de pressão de vapor? Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar lá na curva de novo. Eu vou marcar aqui a pressão de vapor. E agora ele quer que eu fixe, né, a pressão de vapor. 400. Vou passar uma reta para cortar tanto a curva A quanto a curva B. Onde cortar a curva A, eu vou descer para fazer a leitura aqui da minha temperatura. Já verifiquei aqui que vai dar 50 graus Celsius, então vou anotar isso. Então aqui, ó, agora ele não fixou a temperatura, foi a pressão de vapor, 400 milímetros de mercúrio. Para o líquido A, o que nós temos? Acabamos de fazer a leitura, 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius o líquido A ele atinge essa pressão de vapor. Já o líquido B, para ele chegar em 400 graus Celsius, ele vai atingir aqui, ó, nesse ponto. Então eu vou descer aqui a curva, ele não vai ser um valor exato, ele vai estar entre dois valores aqui no gráfico. Ele vai estar entre 90 e 100, mais próximo de 100, mas não chega a 100. Então o líquido B, entre 90 e 100, eu vou colocar aqui para ele 98. Tá? 98 graus Celsius, por volta de 98. Não pode ser nem 90, nem pode ser 100. E dá preferência a um número mais próximo de 100, porque foi o que nós constatamos ali no gráfico, tudo bem? Então tá aqui a resposta também da letra C, 50 graus Celsius e 98 graus Celsius, respectivamente, tá? Então aí matamos a questão número 1 e a questão número 2. Nós vamos fazer agora a questão de número 3, tá? Só um momentinho enquanto eu faço a troca da nossa folha de resolução. Vamos lá, pessoal, questão de número 3. Está escrito assim, a pressão de vapor de um líquido puro molecular depende. Letra A, apenas da estrutura de suas moléculas. Não. Nós falamos que depende tanto da natureza do líquido, ou seja, de características intrínsecas, particulares ali do líquido, e também da temperatura. Tá?
Então, apenas da massa específica? Nem depende da massa específica. Apenas da temperatura? Não, a temperatura sim, mas não é só ela. Letra D, da estrutura de suas moléculas da temperatura do líquido. Correto. Então, a letra D, a número 3, perdão, a resposta é a letra D. Uma questão de múltipla escolha, tranquilo isso daí, né? Vamos agora, então, para a questão de número 4. Bom, número 4 na tela. As curvas de pressão de vapor do éter dietílico, curva A, e etanol, curva B, são dadas a seguir. Então, tem um gráfico do eixo Y e eixo X, temperatura sempre embaixo, pressão sempre em cima. Tá? E nós temos as graduações, tanto no eixo das abscissas quanto das ordenadas. Letra A. A questão 4, letra A, pergunta o seguinte: quais pontos de ebulição dessa substância na cidade de São Paulo, pressão atmosférica 700 milímetros de mercúrio? Então, quais os pontos de ebulição dessas duas substâncias se elas estiverem na cidade de São Paulo, capital? Então, beleza. Eu tenho aqui a questão 4, letra A. Então, ele quer aqui fixar a pressão local, a pressão ambiente, né, a pressão atmosférica na cidade de São Paulo é 700 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Beleza. Para qualquer líquido entrar em ebulição, ele vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica. Então, se lá em São Paulo é 700 milímetros de mercúrio, um líquido para ebulir, ele vai ter que aquecer até produzir uma pressão de vapor igual a 700 milímetros de mercúrio. Porque a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão opositora, que nós podemos chamar de pressão ambiente, pressão local, tá? Então, tudo bem. Quando é que isso vai acontecer para a substância A, vou colocar aqui, a substância A, e também para a substância B, tá? Qual a temperatura que A tem que chegar para produzir 700 milímetros de mercúrio de pressão? Então vamos utilizar o próprio gráfico aqui para a gente marcá-lo, tá? Então eu estou aqui no local, 700 milímetros de mercúrio, e aí o líquido tem que produzir essa mesma pressão. Eu vou passar uma reta, cortei aqui a curva A, cortei a curva B. A curva A foi cortada aqui, eu vou fazer a leitura agora da temperatura, vou descer aqui uma reta vertical e encostei aqui na temperatura, no eixo das abscissas, entre 30 e 40. Bom, no meu ver, está exatamente no meio. Então, qual é a temperatura da curva A? 35 graus Celsius. É a temperatura que ela precisa para produzir 700 ml de mercúrio de pressão. A curva B já está aqui na frente, então a sua temperatura já é bem maior. Então, eu vou descer uma reta entre 70 e 80 e está mais para 80. Então, vou colocar um número próximo a 80, 78 graus Celsius. Tudo bem? Então, são dois números aí bastante plausíveis, tá? Já que a questão é aberta. Então, tá aí a resposta letra A. Na questão de letra B, a pergunta é a seguinte. A 500 milímetros de mercúrio e 40 graus Celsius, qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias? Justifique, tá? Bom, pelas informações dadas aqui no exercício, eu só consigo analisar se essa substância ela será líquida ou vapor, gasosa, tá? Um desses dois estados, tá? Como que eu vou saber que ela é líquida? Bom, eu vou verificar se nessa temperatura, que é 40 graus Celsius, que a substância está, se elas já têm uma pressão de vapor igual ou maior do que a local. Por exemplo, se a substância A 40 graus Celsius, ela tem uma pressão de vapor maior do que a localidade, que a pressão é 500, significa que ela já entrou em ebulição, porque entra-se em ebulição quando a pressão de vapor é igual à atmosférica, à local. Se ela é igual ou superior, significa que essa substância já é gás. Agora, se a substância A, por exemplo, a 40 graus Celsius, a sua pressão de vapor não tiver atingido a pressão local, então significa que ela não entrou em ebulição ainda. Se ela não entrou em ebulição ainda, ela é qual estado físico? Anterior à passagem para o estado de vapor. Ela é líquida, tá? Então vamos verificar aqui no gráfico. Então, a letra B, ele põe as duas condições.
a 500 milímetros de mercúrio, essa pressão é a do local, da localidade, e a 40 graus Celsius, temperatura da localidade também. Então as substâncias estão inseridas no ambiente a 500 milímetros de mercúrio de pressão atmosférica e 40 graus Celsius. Qual que é o estado físico dela? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui nos 40 graus Celsius, tá? Vou marcar ele aqui que eu vou usar ele. A 40 graus Celsius, qual é a pressão de cada um dos líquidos? Então eu vou passar aqui uma reta vertical em cima do 40, passei em cima da curva B até chegar na curva A. A curva A vai encostar lá em cima. Na curva B, 40 vai encostar aqui, ó. Se eu fizer a leitura disso, vai me dar uma pressão de 100. Então eu vou anotar isso. Então eu estou aqui, ó, um ambiente cuja pressão é 40 graus Celsius, a curva A e a curva B que eu tenho. Eu fiz primeiro a leitura da curva B. A curva B, nessa temperatura, tem 100 milímetros de mercúrio, que é uma pressão menor, né? A pressão, lembre-se, a pressão ambiente, vou colocar aqui do lado, é 500, é a pressão do local. Como ela é uma pressão que não igualou ainda, então ela não entrou em ebulição. Então essa substância aqui, ela é uma substância que ainda está no estado líquido, tá? Já a curva A aqui nos 40 graus Celsius, ela é interceptada lá em cima. E a sua pressão de vapor está lá, 800, tá exato. Então a curva A, a substância da curva A, apresenta uma pressão de 800 milímetros de mercúrio, o que já ultrapassou a pressão ambiente. Então, se para entrar em ebulição basta igualar, como ela já superou, já está acima, é porque toda a substância já passou para o estado de vapor e esse vapor já está até numa temperatura mais elevada que a sua temperatura de ebulição, tá? Por quê? Porque o ar entra em ebulição quando a pressão for igual, que é 500. Essa temperatura vai ser bem mais baixa. Se a gente olhar lá no gráfico, vou olhar aqui para você, ó, 500 milímetros de mercúrio. A substância A, ou seja, ela entrou em ebulição aqui, ó, por volta de 24 graus Celsius. Como ela tem uma pressão lá de 800, ou seja, em 24 graus Celsius ela estava 500, tá? Só que ele pediu para mim a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius, a pressão de vapor dela já é muito maior do que o opositor. Então ele já virou vapor há muito tempo. Então eu vou colocar aqui estado gasoso, tá? Então tá aí as respostas. A é um gás nessas condições de pressão e temperatura e B é um líquido. Tranquilo? Vamos então para a próxima questão. É uma questão até grande. Então vamos cá. A questão número 5. Ainda eu tenho um espaço aqui na minha folha de rascunho, da minha folha de resolução. É possível utilizar para fazer a questão número 5, que é a penúltima questão. Tudo bem, moçada? Fiquem comigo, pessoal. Não deixe de assistir essa videoaula para que vocês possam resolver todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Questão de número 5. No Rio de Janeiro, ao nível do mar, uma certa quantidade de feijão demora 40 minutos em água fervente para ficar pronta. Tá. A tabela abaixo fornece o valor da temperatura de fervor da água em função da pressão atmosférica, enquanto o gráfico fornece o tempo de cozimento dessa quantidade de feijão em função da temperatura. A pressão atmosférica ao nível do mar vale 760 milímetros de mercúrio e ela diminui 10 milímetros de mercúrio a cada 100 metros de altitude. Tá? Então as informações são importantes, tem várias aqui. A primeira delas eu vou anotar aqui para nós. No Rio de Janeiro, ou seja, no nível do mar, então vou escrever aqui para a gente não esquecer. Eita, nível do mar. Lá no nível do mar, nós temos que a pressão é 760 milímetros de mercúrio. O Rio de Janeiro está nessa condição. Tá? E aqui ele diz o seguinte, uma certa quantidade de feijão demora 40 minutos, tá? E 760 milímetros de mercúrio, onde a gente coloca os 40 minutos, é uma temperatura de 100 graus Celsius, tá? Como é que você sabe disso, professor? Porque o nível do mar é a pressão padrão, é a condição padrão para medir a temperatura. Então, a temperatura padrão de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água padrão é 100 graus Celsius. Então, lá no nível do mar, nós temos essa pressão e temos essa temperatura de ebulição para a água, já que a gente vai cozinhar o feijão na água, tá?
E o exercício nos conta que demorou 40 minutos. Então isso aqui está tudo atrelado, tá? Nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição e o tempo de cozimento. Então essas informações foram dadas todas ali no início do enunciado. Ele fala que a tabela me fornece temperatura de água e a pressão. A gente pode até confirmar lá para nós. Olha, nós temos aqui a pressão de fervura, a temperatura em função da fervura. Então nós temos 600, o zero veio para baixo, tá? Houve uma desformatação dessa tabela. Então aqui é 600, tá? 60 e o zero está aqui embaixo. Então é 600, 640, 680, 720, por aí vai, tá? Então tá aqui, ó. A pressão ao nível do mar é 760. Vou até riscar aqui para que você possa localizar onde eu estou falando. E a temperatura logo abaixo é 100, tá? O zero veio para baixo, tá? 10 e um zero aqui abaixo é 100, tá? Então, beleza, só para a gente confirmar o que eu havia escrito. Agora, vamos lá. Na letra A, porque vão ser 5 perguntas. Então, vamos colocar aqui, letra A, já deixei anotada essa informação, para a gente poder se guiar pelo gráfico e pela tabela. Se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão a 880 milímetros de mercúrio, em quanto tempo ela ficaria pronta? Então vamos seguir aqui, ó. Era nível do mar, agora não é mais nível do mar. Deixa eu utilizar uma outra coloração aqui para a gente fazer essa resolução. Então agora é panela de pressão. Vou colocar aqui a preposição não, pressão, panela, pressão. A pressão na panela, ele me contou aqui, 880. Então, 880. É de se esperar que para atingir uma pressão de vapor maior, vai exigir uma temperatura maior. Como que eu vou saber qual é a temperatura? Lá na tabela, já que ela vincula pressão e temperatura. Então aqui na tabela, eu vou utilizar aqui a pressão de 880. Então tá aqui, ó, 880. E eu acabei de... Opa! Desculpa, fiz a curva muito aberta aqui. Acabei de verificar, a temperatura de ebulição é 105, então 105 graus Celsius, tá? É a temperatura que a água vai conseguir atingir. A partir dessa temperatura ela vai virar vapor e vai embora da panela pela válvula de escape. Aí eu tenho que saber quanto tempo demora para o feijão ficar pronto. Aí é o gráfico, que ele associa tempo de cozimento no eixo Y e temperatura no eixo X. Então eu vou lá no eixo X, 105, tá bem aqui, ó, entre 104 e 106. Então ele tá bem aqui no meio. Ele vai pegar aqui exatamente nessa reta que vai me dar a temperatura, tá? Vou até passar aqui em cima, pra vocês me acompanhar. Pronto. Aqui me diz que é 20 graus Celsius. Então a 105 graus Celsius, o tempo de cozimento é 20 minutos. Ou seja, se a gente for comparar o nível do mar, com a pressão 760, a panela de pressão fez com que o tempo diminuísse pela metade. Teve uma redução aí, né, de 50% do valor. Bom, vamos... Então a resposta aí, 20 minutos. Vamos para a letra B. A letra B está perguntando o seguinte. Em uma panela aberta, quanto tempo o feijão ficaria pronto? Se é panela aberta, pessoal, a pressão opositora é a pressão do local, tá? A panela de pressão, ele tem que falar qual é a pressão que essa panela atinge. Cada uma pode atingir um valor, dependendo aí da sua robustez e da sua engenharia. Tá? Então, ele quer saber uma panela aberta, quanto tempo o feijão fica pronto na cidade de Gramado. E ele fala que a cidade de Gramado tem uma altitude de 800 metros. O que significa isso? Significa que Gramado está a 800 metros acima do nível do mar. Então, o que acontece? Toda vez que eu subo, eu diminuo a pressão local. Então, eu vou ter que fazer isso passo a passo. Vamos lá, agora aqui a cidade é de Gramado. Só que em vez dele me falar qual é a pressão do local, ele não me contou, ele só me falou a altitude, que é 800 metros acima do nível do mar. Então, eu vou ter que fazer uma continha aqui, rápida, simples, para descobrir qual é essa pressão local, porque aí eu vou saber qual é a temperatura de ebulição e vou saber o tempo de cozimento. Vamos lá. Aqui no exercício do enunciado, ele fala assim, ó, a pressão atmosférica ao nível do mar vale 760 e ela diminui 10 milímetros de mercúrio a cada 100 metros. Bom, a cada 100 metros ele diminui 10, tá? Então, se eu tenho 800 metros, né, então ele subiu 8 vezes 100. A cada 100 metros que sobe, diminui 10.
Então, se subiu 8 vezes isso, 8 vezes 100, por isso é 800 metros de altitude, é 8 vezes 10 a pressão também. Então, a pressão ela vai cair. Então, ó, ele diz o seguinte, vou até escrever assim, ó, uma regra de 3. A cada 100 metros de altitude, a pressão cai, diminui 10 milímetros de mercúrio. Só que a cidade de Gramado está a 800 metros. Quanto que vai diminuir? 8 vezes mais. Então, X ela vai ter uma diminuição de 80 milímetros de mercúrio. Não é a pressão da cidade, não é 80 negativo. Vai cair 80 em relação ao nível do mar. Então, vamos lá. O nível do mar é 760. Nós anotamos aqui no papel. Menos 80, isso vai me dar 760 menos 80 vai me dar 680 milímetros de mercúrio. Descobri então a pressão da localidade de Gramado. Então o feijão que está sendo cozinhado, tem tampa aberta, panela aberta. Então ela vai entrar, a temperatura da água vai atingir até uma temperatura que tem essa pressão de vapor. Qual é essa temperatura? É o próximo passo. Então eu vou agora lá na minha tabela e vou ver que a pressão de vapor em 680, achei aqui, ó, e descobrir qual é a temperatura que a água vai atingir para produzir essa pressão. E a gente descobriu aqui que é 97 graus Celsius. A água lá em Gramado entra em ebulição a 97 graus Celsius, porque ela vai produzir 680 mmHg, que é a pressão local. Na hora que iguala pressão de vapor com pressão local, esse líquido entra em ebulição. A 97 graus Celsius, qual é o tempo de cozimento? Agora eu vou para o gráfico. 97 está aqui, ó, entre 96 e 98. Então eu vou traçar uma reta aqui, vai encostar bem aqui, ó, bem certinho nessa reta, que vai me fornecer o tempo de 60 minutos, tá? Que já é 3 vezes o que demoraria usando uma panela de pressão, tudo bem? Agora falta-nos a letra C. Em que atitude o tempo de cozimento do feijão em uma panela aberta será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar? Para a gente fazer essa questão, vou aqui renovar a nossa folha de rascunho, tudo bem? Só um minutinho. Pronto, moçada? Vamos resolver agora a questão de letra C da número 5. Vamos lá. Em que altitude o tempo de cozimento do feijão, panela aberta, será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar? Então vamos resgatar aqui as informações ao nível do mar. Então lá no nível do mar, eu vou ter qual a pressão local? 760 milímetros de mercúrio. Então todo líquido para entrar em ebulição tem que atingir essa pressão de vapor também. A água faz isso a 100 graus Celsius, tá? E o tempo de cozimento, de acordo com a nossa curva, 100 graus Celsius é 40 minutos, tá? Isso também está enunciado. Tranquilo. Agora ele quer saber o seguinte, eu vou fazer de trás para frente. Ele quer saber em qual altitude, então ele quer saber, eu vou ter que colocar aqui em qual altitude, interrogação, o tempo de cozimento do feijão é o dobro do nível do mar. Então ele quer o seguinte, ele quer um local que para cozinhar o feijão gaste 80 minutos, que é o dobro, né? O dobro do nível do mar. Então, vezes 2 aqui. Qual é? Aí eu vou primeiro, antes de chegar na localidade, eu vou descobrir qual é a temperatura que o feijão tem que estar, a água tem que estar, né? Para que o feijão demore 80 minutos. Para isso eu vou lá no meu gráfico. No meu gráfico deu 80. Eu tenho aqui 80 minutos. Então no eixo Y, 80 está aqui. Eu vou traçar aqui uma reta até encostar. Encostei aqui na curva e vou descer, ó, entre 94 e 96. Como só tem um valor inteiro, vamos usar aqui 95, é isso? Exatamente, 80 minutos. A temperatura tem que estar entre 94 e 96, então isso dá 95 graus Celsius. Acabei de descobrir qual é a temperatura que o feijão tem que estar para que o cozimento demore 80 minutos. Agora eu vou atrás da localidade, da pressão, perdão. A pressão local para que a temperatura entre em ebulição 95 graus Celsius. Aí eu tenho que ir aqui na tabela. Então vamos aqui, ó, 95 graus Celsius está aqui, ó. Eu acabei de descobrir a pressão, 640. Então aqui, ó,
640 milímetros de mercúrio é a pressão da localidade, né? Que ele não fala qual é, vou só escrever aqui, ó, localidade, como a gente sempre está procurando um valor de x, localidade de x. Então, acabei de descobrir que a localidade x, ela tem essa pressão local, tá? Por quê? Porque a água entra em ebulição 95 graus Celsius nessa localidade. E para ter 95 graus Celsius, a água está nessa pressão, tá? A gente sabe que a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor e a pressão local são iguais. Então tá aí, 640 a pressão local. Agora tem que descobrir qual é essa altitude, né, dessa localidade. Ele quer a altitude, não a pressão local. Bom, a gente sabe que ela, comparado ao nível do mar, é menor. Então significa que ela é mais alta, está numa localidade mais alta que o nível do mar. Bom, a gente pegou a informação que a cada 100 metros que você sobe, você diminui 10 milímetros de mercúrio no nível do mar. Não é isso? Qual é a altitude? Quantos metros eu vou ter que subir para cair? Deixa eu ver aqui. 640, que é a pressão local. A do nível do mar, 760. A diferença, 760 menos 640, está me dando 120 milímetros, não é isso? 120 milímetros. Ou seja, essa localidade x tem 120 milímetros a menos que é o nível do mar. Então, qual é a altitude que tem que subir para que eu tenha essa queda de pressão de 120 milímetros de mercúrio para a gente ter 640? Regra de 3. Tá? E aí, o que acontece? A gente pode até analisar o seguinte, ó. A linha de cima e a linha de baixo. Isso daqui foi multiplicado por 12. 10 vezes 12 dá o 120. Correto? Então significa que eu multiplico o lado de lá também por 12. 100 vezes 12, x aqui vai ser igual a exatamente 1.200 metros de altitude. Aí sim a resposta. Então, ou seja, a localidade x está em 1.200 metros acima do nível do mar, cuja pressão local é 640, qualquer líquido para entrar em ebulição tem que atingir essa pressão aí. Ele faz isso a 95 graus Celsius para a água, e o feijão demora 80 minutos, tá? Então, tudo amarradinho. Aí ele só queria saber qual é a altitude está aí, 1.200 metros, tudo bem? Agora nós vamos para a questão de número 6. Questão de número 6, que é a nossa última questão. Estamos chegando ao fim. A figura representa um sistema Não alterou o slide, não sei por que não fez isso. Pronto, pessoal, deu uma travada aqui no sistema e não estava atualizando aqui o slide. Inclusive, eu estava até fazendo uns riscos no slide anterior, do exercício número 5, e não pegou, tá? Falha do sistema, mas vamos lá. Questão número 6. A figura a seguir representa um sistema constituído de água em ebulição. Tudo bem. Todas as questões, todas as seguintes afirmativas relacionadas à situação representada estão corretas, exceto. Ou seja, tudo está certo, menos o errado. A alternativa incorreta é... Bom, a vaporização é um processo endotérmico. Vamos analisar isso. Nós vamos colocar aqui, eu vou colocar também na coloração preta, A, B, C e D. Tá? E aí nós vamos colocar F ou V em cada uma. A vaporização é um processo endotérmico, vamos ver. Olha, para a gente lembrar, vou colocar aqui os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, de sólido para líquido nós temos a fusão, do líquido para o gasoso nós temos a vaporização, tá? Que pode ser na forma de evaporação, ebulição ou calefação. Mas enfim, o termo genérico é vaporização. Bom, de líquido para gás, o líquido não tem que ser aquecido, o líquido não tem que absorver energia, o calor, ele tem realmente que absorver. Então, é um processo que ele vai absorver. Então, é um processo de fato endotérmico. Ele tem que pegar calor, energia e colocar para dentro do sistema para que ele passe para o estado de gasoso, o estado de vapor. Então, está verdadeiro, é endotérmico, tá? Letra B. As bolhas formadas no interior do líquido são constituídas de vapor d'água. Correto. Se está em ebulição, aquelas bolhas que formam lá no interior do líquido, o seio do líquido, no meio do líquido,
são exatamente água que passou para o estado de vapor. Essa é a diferença da ebulição para evaporação. A evaporação não forma bolhas. A água só na superfície é que passa para o estado de vapor. Na ebulição não. Eu tenho água lá embaixo do recipiente, lá no meio, que está passando para o estado de vapor. Ela, ao passar para o estado de vapor, ela forma essa bolha, ela é menos densa, ela vai subir até a superfície e vai produzir toda essa turbulência natural da fervura. Então, correto. C. O sistema apresenta água líquida em equilíbrio com o vapor d'água. Tá? Então, na letra C, o sistema apresenta água líquida em equilíbrio com o vapor d'água. Bom, o recipiente não está fechado, não é possível afirmar que está em equilíbrio. Então, eu vou deixar ela aqui, opa, não gostei dessa alternativa, eu vou ler a letra D para a gente só ter uma certeza e ficar mais seguro. Letra D. Um grande número de moléculas está passando de estado líquido para estado gasoso. Perfeito, é uma vaporização, é uma ebulição, né? O sistema ele está em ebulição, está escrito lá no enunciado, e isso é uma verdade. Então não tem nem como contestar a letra A, B e C, todas estão corretas. Agora a letra C diz que o sistema apresenta água líquida em equilíbrio com o vapor d'água. Como o desenho mostra uma panela aberta, o vapor está indo embora. O vapor não está retornando para o estado líquido, novamente, de forma que estabeleça um equilíbrio. E outra, como ele está sendo aquecido em ebulição, vai ser difícil isso acontecer, esse equilíbrio, porque se ele está em constante aquecimento, a gente sempre vai ter mais a vaporização do que a condensação, tá? Seja numa panela aberta, seja numa panela fechada. Se você colocar a tampa nessa panela, vai acontecer condensação? Vai. Tanto é que quando você cozinha o arroz, você põe a tampa em cima. A água vai evaporar, aliás, vai entrar em ebulição, né? Ela vai passar para o estado de vapor, ela vai encostar na tampa e ela vai condensar. Mas vai ser na mesma velocidade? Vai ser a mesma quantidade que passa para o estado de vapor, passa para o estado líquido? Não. Tanto é que essa água vai secar, não é? O nível da água vai sempre baixando até o arroz secar. Significa dizer que não é um equilíbrio. Significa dizer que está acontecendo mais vaporização do que condensação. Tá? Então, letra C que é a falsa e é a resposta, já que ele quer que eu marque a errada. Tudo bem, pessoal? Então, foi isso aí. Eu agradeço. Espero que vocês possam ter compreendido a resolução dessa lista. E se tiver ainda persistido alguma dúvida com relação a qualquer dessas questões, registre aí nos comentários para a gente possa te ajudar e elucidar, então, essa dúvida. Tudo bem? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.